Esse programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. E você? Isso mesmo, esse programa, ele é feito pensando no que você de casa gostaria de receber. Muito boa noite, aumenta o som, produção, alta astral, porque essa tônica do programa Placar Esportivo levar até você alegria, entretenimento esportivo e muita, mas muita informação do mundo esportivo. Claro que antes de qualquer conteúdo neste programa, o meu agradecimento vai sempre a Deus, para que Ele nos dê sabedoria, alegria em nossos corações, alta astral, que possa levar até você uma energia boa ao final desse dia seu de trabalho. Assim como o meu, desde as 5h10 da manhã, o seu também acredito que esteja longo, esteja alegre, feliz, com alguns contratempos, mas agora você vai relaxar, sentar no seu sofá e acompanhar o nosso programa Placar Esportivo. É um orgulho muito grande poder comunicar com você aí do outro lado da telinha. E digo isso do fundo do meu coração e vamos juntos. Você sabe que pode navegar e acessar o nosso site placaresportivo.tv.br. Lá estamos ao vivo, simultâneos, juntos com você que além de assistir na televisão, pode assistir também no seu computador, no seu celular, aonde você estiver. Se estiver trabalhando ou dentro da sua residência, fique à vontade e nos empreste essa hora de qualidade sua para juntos fazermos um programa legal. Ao meu lado hoje temos duas pessoas diferentes, distintas. Um viralizou um vídeo com algo inusitado. Uma chinela fez o nome de Wellington mudar. Ele que é conhecido pela família carinhosamente como Tim, mas uma chinela que ele foi arremessar viralizou o vídeo e hoje ele está aqui conhecidíssimo como o homem Tim Chinelo. Esse é o Wellington. Muito boa noite a você, Tim Chinelo. Wellington, pera lá, é Tim Chinelo, boa noite! Boa noite, Danilo, é uma honra, uma satisfação estar aqui com vocês, aqui no programa Placar Esportivo. É um prazer enorme, primeiro agradecer a Deus, né, de estar aqui com você, igual você iniciou o programa, e é uma honra, estou aqui para responder todas as suas perguntas e um abraço ao ouvinte do Placar Esportivo, aquele beijão do Tim Chinela. E eu usei chinelo, é chinela. Mas vem cá, me conta como que foi esse vídeo que viralizou, Tim Chinela, que fez você anexar um sobrenome ao seu nome, que já era abreviado, e viralizar assim, e hoje é conhecidíssimo como Tim Chinela. Tudo começou em 2011, Danilo, no estádio Serra Dourada, no jogo Vila Nova e Vitória da Bahia. O Vila Nova precisava de vencer o jogo para tentar fugir do rebaixamento, né? Como o Vila Nova foi jogar com Vitória, levou de 3, cara, de 3. Aí não deu. Aí eu falava pra você, a torcida desesperou, virou aquela bagunça. O que aconteceu? Eu, Tim Chinela, né? Antes de ser Tim Chinela, eu fui lá, vou pegar essa chinela aqui agora e vou jogar na cabeça do Rony, o Rony Gol, meu ídolo, grande Rony, do Jairo, que é o jogador menos conhecido. O que aconteceu? Quando eu fui jogar a chinela, veio o repórter. O repórter chegou e falou, ao vivo, eu vou ser preso. Eu peguei e comecei a bater de chinela de mim, chinelada de mim. Um cara que nem eu, assalariado, ganho 40 conto, tirei esse o dinheiro. E aquele vídeo viralizou, o Danilo. E aí, arrebentou no Brasil inteiro e hoje nós estamos meio com esse vídeo aí. É uma farra. O Vila Nova, eu amo esse time e essa torcida maravilhosa que me ajuda muito aí também. Esse é Tim Chinela, autenticidade em pessoa, contando como que viralizou o nome dele, né? Lembrando que o nome é Wellington, mas ficou Tim Chinela. E daqui a pouco vamos perguntar tudo, como ele vê o Tigrão para esse pré-clássico diante do Goiás, que já é amanhã. Vamos discorrer também como ele comemorou o título depois de 19 anos. Ele disse, esse time é do meu coração, sou apaixonado pelo Vila Nova. Essas são as palavras de Tim Chinela e também ao meu lado está ele, que todas quartas, sextas está aqui emprestando a sua qualidade, a sua elocução perfeita, sempre com olho no lance. Esse é Renato Sobrinho. Boa noite, Renato! Boa noite, Danilo. Um abraço a você, bom demais estar aqui novamente. Boa noite ao nosso Tim Chinela, que figura. E olha que eu tive o prazer de conhecer o Tim fora das 4 linhas, né? Que lá nas 4 linhas é o jogo do estádio. Mas ele é um cara do bem, um cara extremamente bacana, sabe muito de futebol. E tem um detalhe, que ele não falou aqui, mas eu vou falar. Esse vídeo que se a nossa produção puder, esse vídeo foi feito, produzido pela casa.
É da Fonte esse É da vídeo. Fonte TV, o Júnior Estival, que era o repórter, fazia o programa para o Gama, o Luiz Gama, o nosso Luiz Gama do Politeia, e esse vídeo realmente está bombado até na internet. Tem ele e tem o jogo com Vitória. Né? E o Júnior Estival faz a matéria e aí tem essa parte que o Tim conta, não é isso, Tim? É verdade? Justamente isso, Renato. Essa parte aí, foi em tudo que você falou aí, é o que aconteceu. Aí o Júnior, grande Júnior, Estival, gente boa, aquele abraço, aquele beijo no seu coração, meu amigo, que Deus te abençoe. Conversei com você esse dia, aquele abração. E esse vídeo viralizou, né, o grande... Renato Sobrinho. Desculpa aí a falha aqui nesse momento, é ao vivo, é assim mesmo. O que acontece? Então foi aquele vídeo, viralizou, e aquele Estival, ó, saudade de você, aquele abração do seu coração, e tamo junto aí, viu? Eu falo sempre, o Estival, Danilo, aquele vídeo consagrou ele. Sério? Esse vídeo, em termos de torcida do Vila, nenhum vídeo é tão poderoso como esse vídeo do Tim Chinela. Tem um outro cara que fala, se o Vitória fizer o gol, eu vou invadir. O cara invade o campo. Esse é o Boquinha. É o Boquinha. O Boquinha? Amigo História meu. Cara, ele vai invadir o campo. Ele invade, só que ele tá tadinho. Ele tá mais pra lá do que pra cá. Aí a polícia prendeu e fala, gente, não pode vir fazer isso. Depois lá na CPP, fala não pode, senão você vai pra CPP. Ele brinca, canta. Bicho, é muito engraçado esse vídeo. Que bacana. Trágico se não fosse cômico, mas é cômico, viu? É comédia. O programa hoje está bem leve e, como sempre, é o Placar Esportivo e você vai ficar acompanhando mais história de Tim Chinela, Renato Sobrinho relembrando desses momentos, mas também eu quero ouvir os dois o que pensam sobre o grande clássico Goiás e Vila, que já é amanhã. Mas antes disso, pausa no futebol e vamos juntos com Bruna Medeiros, que ela vê detalhes que nós não vemos sobre a NBA e teve um show de Steph Curry. Veja aí. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Play-in começou, hein? Tivemos 2 jogos ontem, vou contar tudo aqui pra vocês nesse início de clima de playoff. Vamos lá. É isso mesmo, Bruna. Todos os esportes você confere aqui. E hoje tem mais jogos de fase classificatória do play-in. Lá em Chicago, os Bulls recebem o time da Flórida, os Heat, o time de Miami, que pode enfrentar o time também da Flórida, os Magics, que já passaram. E o Sacramento Kings enfrenta os Mavericks na luta aí pra entrarem no playoff. Vimos aí que o Golden e o Magic já entraram no playoff e já tem primeira rodada feita aí, ó. Os Pacers lá em Indianápolis faz o primeiro de 7 possíveis jogos contra Giannis Antetokounmpo com o Milwaukee Bucks. Os Nuggets recebem lá na Ball Arena, no Colorado, o time dos Clippers. Em Nova York, no Madison Square Garden, o time dos Knicks recebe os Pistons e o Lakers recebe o Anthony Edwards com o seu time dos Timberwolves. Jogações, hein, do Lakers. Renato, só jogo bom, hein? Cara. Playoffs agora, meu amigo. Agora não tem mais brincadeira, né? Agora quem puder, quem tiver mais garrafa, que vá, luta e venda, né? Porque esse confronto do Lakers aí com o Timberwolves vai ser um jogaço. Vai. Eu acho que esse é o que eu quero ver. E sem contar o time do Steph, que ganhou ontem dos Grizzlies, vai pegar os Houston Rockets agora. Primeiro jogo lá em São Francisco já. Nossa, jogaços aí. Só jogão, hein? Vai vendo, Tim Chinela. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho, na volta, vamos receber novamente ele que estava sumido dos nossos programas. Um gerente de uma grande empresa de marketing aqui do nosso estado de Goiás, a Solar Materiais para Construção, vai trazer novidades na pessoa do Magno Abreu no próximo bloco. E depois disso, se prepare, vamos repercutir muito como Goiás e Vila se preparam para o grande duelo de amanhã. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo ao lado dele. Vem comigo aqui, porque olha só, tive o privilégio de receber Magno Abreu de volta e vai me trazer novidades do Zero Tudo da Solar Materiais para Construção, Magno. Isso aí, meu amigo Danilo. Saudade de você, Magno. Eu sumi, mas não desapareci. Tô de volta. Tá tudo bem? Tudo que é bom volta, né? Exatamente. Tô Por de isso que a volta. Solar tá aqui já há mais de 3 anos. Exatamente. E detalhe, viu? Só faltou o salgado. Mas faltou a coca também, né? Cadê o Opa, café? verdade. Nossa, A desculpa, viu? Na próxima vez a gente traz a coca, a gente traz o café, mas agora vamos falar de coisa boa. Fala pra mim. Esse mês de abril tá acontecendo na Solar o Zero Tudo. Danilo, ano passado essa promoção foi recorde de vendas. Foi? De pisos, porcelanatos e revestimentos. Recorde. Nunca vendemos tanto piso, porcelanato, revestimento e os agregados dos pisos. Nunca. Esse Zero é tudo zero estoque mesmo. Rapaz, era estoque. E aí esse ano voltou
E voltou com muita novidade. A gente fez compra específica pro Zera Tudo. É? Compra específica. E esse mês, hoje a gente é dia... 16. Passamos a metade. A gente já está acima do nosso recorde de venda do ano passado. Que isso? Porque são produtos excepcionais, todos os tamanhos de piso, todos os tamanhos de porcelanatos, revestimentos, com precinho lá embaixo. Ô, Magno, agora aquele momento, chuva já passou, a mulher vem em casa, aquele piso lá, o porcelanato, amor, vamos trocar esse piso aí, vamos revestir nossa parede, ter um ambiente agradável em casa, aonde que eles vão? Vamos colocar um grande formato, polido. Polido, bonito, hein? Bonito. E é bom, né, você ver um porcelanato Cara, bonitinho em casa, dá um aspecto de amplitude, clareza, amplia o ambiente, ilumina... Cara, é coisa do outro mundo, é muito bonito. É bacana mesmo. Por um precinho muito pequenininho à vista. É? E você encontra onde? Na Solar Materiais para Construção. Solar Materiais para Construção. São 3 lojas. Uma na Rodovia dos Romeiros, ali saída para Trindade. Uma no Lorena Park. E outra lá em Trindade, no setor oeste, saída ali para Santa Bárbara. Então são 3 lojas, 3 opções. Pode ficar à vontade, pode procurar a gente. Estamos lá com Zera Tudo e é para bater o recorde do ano passado. Horário de funcionamento da loja? Das 7 às 19 horas, no sábado das 7 às 15 horas. Estamos lá esperando e vamos bater o recorde. E deixa eu te falar, Zera Tudo, ele tem prazo até durar o estoque? Como é que é? Você já falou que já superou as vendas do ano passado, uai? Já superou, mas a gente se preparou. É? Vamos fazer o seguinte, no próximo programa eu vou falar de lá, do CD. Combinado, bate aí. E vou te mostrar o que ainda tem de Zera Tudo. Fechou. Vou te mostrar o estoque. Você vai fazer o vídeo gravado lá, ao vivo, e vai mandar pra gente aqui. E vou mandar pra você aqui, pra você mostrar o que a gente ainda tem, o estoque que a gente preparou pra atender o Zera Tudo. Porque a meta é bater o recorde do ano passado. Tá aí, e vai bater. E vamos bater, porque a gente já tá acima da média. Então, e com o nosso povo amigo que tá nos acompanhando. É piso, porcelanato e revestimento com um precinho... Cara, lá embaixo. E é só esse mês. Anotou aí a dica do Magno? Visite as 3 lojas da Solar e desfrute daquele momento. Tem mulherada, homem. Olha, hora de tocar aquele porcelanato, aquele revestimento para ter um ambiente agradável. Vai lá na Solar e aproveita o Zera Tudo. Fechou, Magno? Fechou. Tá então, fechado. Eu te devo a coca. Tá, e eu salgado. Então, vamos descobrir. Estamos combinados. Vamos falar agora no próximo aí, quem ganha, Vila Goiás? Deixa eu me dar a sua opinião. Quem vence amanhã, Vila ou Goiás? Goiás. É? Qual o resultado? Você teria algum placar? Zera tudo nesse placar. 2-1. 2-1 pro Goiás? É. Ó, que nos últimos 5 jogos baixo, o Goiás não ganhou nenhum. Mas acho que agora 4 derrotas e 1 empate. Ganha? Tem um vilanovense ali me olhando de cara ruim, mas é palpite. Tá vou torcer pro Vila, mas eu acho que dessa vez o Goiás ganha. É? Olha só, hein? Obrigado, Magno. Fique com Deus. Até a próxima. Até. Te mando o vídeo de lá. Combinado. E com o salgado aqui e a coca por Na dentro. hora. Vambora. Então, vambora. Valeu, Magno Abreu. É ele da Zera Tudo Solar Materiais para Construção. Já que o Magno deixou o comentário dele de Goiás e Vila, vamos pegar esse gancho? O Goiás entra em campo já na quinta-feira diante do Tigrão. É o time esmeraldino, Renato, que vai enfrentar a equipe do Vila Nova Futebol Clube. É de um lado, é a paixão alviverde contra a paixão colorada. Um time que não sabe o que é perder um recorte mais recente. No Campeonato Goiano foram 3 jogos, 2 vitórias para o Vila, 1 empate. E tirando o time do Goiás a possibilidade de disputar uma final novamente. Mas agora o cenário é diferente, Renato. O cenário é diferente, Tim. Tem Wagner Mancini com 9 jogos invictos na Série B. Será que dessa vez o Goiás vai conseguir vencer o Vila, Renato? Tá chegando a hora, né? Tem aquele ditado assim, ó, uma hora o Goiás vence. O jogo não é a hora, mas passou de hora do Goiás vencer, né, Danilo? Principalmente diante do seu torcedor. Apenas uma crítica, uma ressalva. Gente, diretoria esmeraldina, como faltou coerência, né? Se você tem uma decisão do porte de uma Copa Verde para a semana que vem no Serra, gente, a torcida esmeraldina quer levar o Goiás. Se o jogo é no Serra Dourada amanhã, teríamos no mínimo, porque é o feriadão, 25 mil pessoas, porque eu tô falando porque é feriadão. Se não era casa cheia. Faz uma promoção legal, né? Poderia levar esse jogo, porque o Goiás, para mim, vai conquistar a Copa Verde, Danilo. Tem tudo para isso. Então, dava moral. É uma situação favorável, jogar no Serra diante do Vila Nova. Mas não, prefiro ir na Serrinha, no estádio Ale Pinheiro. E olha, vou chamar de Ale Pinheiro, porque se perder de novo, aí eu vou chamar de Surrinha. Mas vem cá, Tim Chinela, tirando o lado coração dessa fala sua agora sobre a minha pergunta. O Goiás
está mais próximo de vencer o Vila Nova devido aos números do Mancini, devido à vida nova que ele trouxe para esse Goiás ou não? Esse time de Lacerda, essa gestão de Hugo Jorge Bravo soube e está sabendo vencer o Goiás, seja no Olímpico, no Oba, no Serra ou na Serrinha. Você definiu bem, grande Danilo. O Hugo Jorge Bravo, ele está comandando o Vila Nova contra o Goiás como o jogo da vida do Vila, todos os jogos. Você pode perceber que o Vila Nova hoje entra contra o Goiás com confiança, com aquela gana, aquela vontade de vencer. E o Vila Nova vem sobressaindo nos últimos 11 jogos. Foram 7 vitórias e 4 empates no Campeonato Brasileiro da Série B. Já tem 14 anos que o Vila Nova não perde para o Goiás em Brasileiro, no Campeonato Nacional. Ou seja, o Goiás ele tem um leve, vou falar assim, um leve favoritismo, porque vai jogar em casa, diante da sua torcida. Falando aqui com a razão e não com o coração. E o Vila Nova, nesse momento, é um clube que hoje, ele cresceu muito, infelizmente, assim, para o torcedor do Goiás, o Goiás apequenou. Depois que o Aile Pierre morreu, o time do Goiás deu uma caída, uma decadência muito grande. Antigamente o Goiás revelava jogadores da base que era excepcional. Você pegava Araújo, você pegava aí, era Josué, você pegava Fernandão, Danilo Dias, você pegava Fernandão, você pegava esses caras aí que sabiam jogar bola, né? Agora hoje você pega aí, não tem mais, acabou a safra. Ou seja, o Vila e Goiás amanhã é um jogo equilibrado e a maior chance do Goiás ter ganhado do Vila é nesse jogo. Se ele não ganhar dessa vez aqui agora, eu vou falar igual o meu amigo Renato falou aqui agora. Aí não vai chamar Aile Pierre mais não, estádio, vai chamar Surrinha. E o detalhe, Danilo, e o Tim fez uma análise bem racional, é importante isso. Ele é torcedor, é claro que ele vai torcer pro Vila. Sim. Mas ele tá aqui analisando o que pode acontecer na partida. E é o melhor momento do Goiás mesmo para vencer. O Mancini faz a diferença. Ambiente diferente. Exatamente. Ele conseguiu motivar uma marcação alta, uma atitude diferente do Goiás nos últimos jogos. E isso deu ao Goiás essa autoestima, confiança. Você sabe que isso é importante numa partida de futebol. Agora, o Vila Nova deve ir com o time completo, viu? Não adianta achar que não vai, não. Isso é meio que... Penso eu que o Vila deve ir com força máxima. Tá escondendo o jogo e tal, faz parte, são elementos de um clássico. Mas concordo e vejo assim, o Goiás também tem um leve favoritismo. O jogo é muito equilibrado, porque ninguém ali sabe, todo mundo sabe que todos os times têm muita determinação, muita vontade. Às vezes tem muita entrega, muita vontade, muita disposição e pouco futebol. Mas é só o Vila e o Goiás? Não, a Série B é isso, amigo, é muito mais força. E o Vila consegue, pelo menos, equilibrar lá atrás, sabe defender muito bem, tem dificuldades em atacar. E agora, para mim, o time do Goiás tem um treinador muito melhor do que o do Vila. E aí pode ser a diferença, porque até agora, o Goiás, com pouca coisa que mexeu, em termos de mudança, do time do Jair para o time do Mancini, e o Jair não conseguiu os resultados e o Mancini já consegue. Então, o treinador faz a diferença. Já que ele falou que esse treinador faz a diferença, põe na tela o que Wagner Mancini disse na antevisão desse grande clássico diante do Vila Nova. Olha, o clássico é um jogo diferente, é um jogo que envolve uma cidade, um estado todo, né? Mas nós sabemos que existem algumas coisas no futebol, como, por exemplo, o tabu. Nós não estávamos aqui, ou não estamos aqui desde 2013, né? Eu não fiz parte desses últimos 8 jogos e tudo mais, fiz parte da última partida da Série B do ano passado. Eu acho que a gente tem que analisar sempre com muita frieza, sabendo que cada momento é único na vida, no futebol. Isso não quer dizer, porque o Goiás não vence há 8 jogos, que não vai vencer também na quinta-feira, ou não quer dizer que por causa disso ele vai vencer. Eu acho que nós temos que estar mais focado realmente naquilo que é jogado dentro de campo, na estratégia do jogo, em montar uma equipe competitiva, uma equipe que entenda bem que é um jogo que requer algumas coisas importantes dentro do nosso estádio. Então tem uma série de coisas envolvidas que, sinceramente, eu estou mais preocupado do que no tempo que um não ganha ou na fase de um ou de outro, ou se no estadual aconteceu isso ou aquilo. Nós temos que pensar de uma forma muito efetiva, ser o mais cirúrgico possível para que as coisas saiam da forma como a gente quer no jogo. O Goiás, ele retomou um trabalho que vinha, e não estou falando do que aconteceu no estadual, tá? Porque eu tenho que falar do Vila. Mas essa crescente que eu vejo muito rápida
do time do Goiás é porque o Goiás retomou um trabalho que era feito ano passado, né? Então, assim, é uma equipe forte, é uma equipe intensa, é uma equipe que se torna muito agressiva também sem a bola, em termos de marcação. Vi os jogos, todos os últimos jogos aí do Goiás contra Amazonas, contra Paysandu, contra o Operário. Criou-se um padrão de ser um time muito forte, consistente, e a gente buscou, claro, trabalhar pontos. Eu tive um treino, né? Ontem a gente fez um trabalho regenerativo com os atletas que jogaram a maioria parte do tempo. Hoje a gente deu ênfase ali em algumas organizações, em algumas coisas que a gente acha que a gente pode explorar da equipe do Goiás, mas sabendo que o adversário vai ser duro. Agora sim, a gente conseguiu trabalhar hoje, aliás, amanhã vamos ter mais um treinamento, ajustes mais refinados, assim, digamos, os pormenores que a gente fala no futebol, porque eu não consigo trabalhar muito tempo, né, o jogo em cima de jogo, lembrando que a gente já tem depois um dia praticamente de descanso, 2 dias, para jogar no domingo. Mas a gente pensou, analisou muito a equipe do Goiás para tentar levar o melhor Vila Nova, né, sabendo, amanhã, com a definição de quais jogadores também eu vou poder utilizar no clássico. Um treinador prega cautela, prega o foco, o outro já elogia o rival falando que ele está num momento ascendente, que retomou o trabalho bem feito do ano passado. A minha pergunta é clara, é direta para você, Tim Chinela. O Vila Nova, amanhã, pode ganhar esse confronto dentro da Serrinha? E qual resultado seria desse jogo? Com certeza o Vila Nova tem uma grande chance de ganhar também. Com certeza, porque o Vila Nova é um time que tem uma defesa bastante forte, para perder é difícil. O problema nosso é o ataque, viu, Danilo? Esse aí é que é o problema do Vila, ataque e um meio ali para armar. Mas eu boto fé no Vila, porque tem um treinador que até hoje só teve 3 derrotas desde quando ele chegou no início do ano. Meu amigo ali agora chegou, Lacerda, o nome dele, né? Lacerda. Cara, foram 22 jogos, 11 vitórias, 3 empates, 3 derrotas e apenas 8 empates. Pra você ver, os números dele são de resultado, né? Ele não tem aquele futebol bonito, aquele futebol arte, mas com certeza o Vila tem uma chance. É só não recuar muito. Aquela linha alta, o Vila tem que aumentar um pouquinho, porque eu tenho certeza que o Goiás vai querer sobressair no jogo e chamar a atenção de levantar a linha do Goiás, com certeza. E nesse momento agora, eu acho que o Vila Nova e o Goiás é o jogo mais equilibrado que tem. O Goiás leva um pouquinho de favoritismo por jogar em casa, só isso, na minha opinião, viu, Danilo? Só por jogar em casa, então, que o Goiás leva um leve favoritismo. E pelo bom momento que até o próprio Lacerda cita, né? Justamente. E o treinador do Goiás também, como diz meu amigo Renato aqui, tem que exaltar ele também, que o Mancini. O Mancini, aqui do futebol goiano, pra mim, ele é o melhor treinador que tem aqui, disparado. Como o treinador do Vila Nova vem dando resultado, então vai ser um jogo equilibrado e que vença o melhor. E que tomara que eu, como torcedor, eu prefiro que seja o Vila, lógico. Mas com a razão, o jogo é equilibrado. O maior clássico do Centro-Oeste. Mais vitórias tem o Goiás, mais títulos goianos tem o Clube Esmeraldino. Mas no recorte recente, na última edição do Brasileiro da Série B, foram 2 jogos. Um dentro do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, outro no estádio Ale Pinheiro. Em ambos, esse time de vermelho conseguiu sair vencedor. O time esmeraldino não sabe o que é vencer esse arquirrival dentro da Série B nos últimos 2 jogos. O Campeonato Goiano desse ano foram mais 2 derrotas. Será que amanhã, às 19 horas, esse cenário vai mudar? De um lado, o Goiás Esporte Clube, com seu treinador Wagner Mancini, que nos últimos 9 jogos comandando o time esmeraldino na Série B, não sabe o que é derrota. Foram 9 triunfos consecutivos, gols feitos e apenas 1 tomado. O time de Wagner Mancini vai querer reverter o retrospecto recente. Nos últimos 5 jogos, 2 pela Série B e 3 pelo Campeonato Goiano desta temporada, o Tigrão levou a melhor, venceu 4, empatou 1. Um recorte recente que desanima em muito torcedor esmeraldino. Pra quem estava acostumado a gritar 1, 2, 3, o Vila é freguês, já não é bem assim. O time comandado por Rafael Lacerda, atual campeão goiano, vem de triunfo em cima do próprio Paysandu 1-0, jogando no estádio Serra Dourada. Uma vitória que motiva ainda mais os jogadores colorados a irem ao estádio Ale Pinheiro buscarem a vitória e manter a sina de saber vencer o clube esmeraldino, seja no
Serra, na Serrinha ou em qualquer lugar dentro da nossa capital. Ah, meus amigos, uma coisa eu sei e eu tenho certeza que eu posso te dizer. Um retrospecto recente, o Vila é melhor, mas num retrospecto mais alargado, esse grande clássico já nos mostrou uma história totalmente diferente. O embate, o equilíbrio, a rivalidade, o coração na ponta da chuteira, literalmente, com torcedores ligados na televisão, outros que estarão no estádio Ale Pinheiro. As emoções não vão faltar, porque quando se fala de Vila Nova e Goiás, Goiás e Vila Nova, de tudo pode se esperar. É o maior clássico da nossa região centro-oeste. É o clássico que movimenta paixões, corações, emoções à flor da pele. Ah, Vila Nova, ah, Goiás Esporte Clube. Quando vocês se enfrentam, o torcedor fica louco de emoção, fica com uma tensão, uma vontade de gritar o grito de gol. Será qual torcida vai comemorar amanhã após as 19 horas? Ah, meus amigos, a certeza que nós vamos juntos poder acompanhar um grande embate entre Goiás e Vila Nova. Um grande embate entre Goiás e Vila Nova. Ah, meus amigos, amanhã às 19 horas você vai poder desfrutar, usufruir do maior clássico do Centro-Oeste, um dos maiores do Brasil. De um lado, o Goiás, com a odd de 1,78 na Líderbet. Acessando o QR Code aqui, você pode desfrutar também da odd do Vila Nova, pagando 5,2 para o Tigrão vencer e o empate entre ambos 3,36. Renato Sobrinho, você amanhã na Líderbet faria qual? Coluna do meio, coluna 1 ou coluna 2? De verdade, eu analiso que o Goiás é favorito, mas penso que esse jogo tá com a cara de empate. É. Coluna do meio. Coluna do meio. Pagando 3 e pouco. Tá bom. Agora, a odd pro Vila, 5, pô. 5, é. Se aplicar a ideia certa, o recorte recente prevalecer, ai. É, tá aí. Arbitragem, tem aí, produção, o árbitro que foi escolhido para apitar esse grande confronto. Tá aí, Rafael Rodrigo Klein é o árbitro da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no jogo de amanhã no estádio Ale Pinheiro. Pra você, o Tim Chinela, o árbitro, foi uma boa escolha da Confederação Brasileira? A arbitragem hoje em dia no futebol brasileiro é uma polêmica, né, Danilo? Então é o seguinte, eu creio que sim, eu creio que seja um árbitro neutro, que vem aqui e faz o seu trabalho. O que mais me preocupa é os lances polêmicos, que o VAR, o árbitro de VAR, ele ultimamente está sendo os árbitros mais polêmicos do Brasil, é os árbitros de VAR. Isso aí me preocupa. Isso aí é uma coisa que os bastidores de Goiás e Vila, eles têm que ficar atentos, porque realmente o árbitro de VAR é o que está deixando a desejar ultimamente, viu, Danilo? É, isso mesmo, esse é Tim Chinela aqui no nosso programa Placar Esportivo. Mas ontem você deve ter olhado e visto gols na Série A e na Série B. É isso mesmo, dia de terça tem jogos aqui também que você acompanha, veja aí. Na abertura da rodada do Brasileirão nesta... É isso mesmo, e a classificação do Brasileiro da Série B está dessa seguinte forma. O Cuiabá é o líder com 7 pontos, o CRB com 6, Goiás e Coritiba também ainda não jogaram na rodada. O Cuiabá vai momentaneamente usufruir dessa liderança até os outros times jogarem. O CRB enfrenta o Volta Redonda, o Goiás o Vila e o Coritiba recebe o Grêmio Novo Horizontino, se eu não me engano, lá no Couto Pereira. Descinho de divisão hoje, Paysandu, Chapecoense, Volta Redonda e Atletique. Será que o Goiás vai a 9 pontos? O Vila Nova vai a 6? Como que você vê essa tabela aí, Renato Sobrinho? Então, a tabela tá muito interessante porque mostra alguns times com um investimento para isso, né? Como o Goiás, o Coritiba, são times que são projetados para essa parte aí. O América Mineiro ainda não. Agora, um detalhe, para mim, como eu estou projetando um jogo muito equilibrado e até o empate, penso que o Goiás pode chegar a 7 e o Vila chegar a 4, que para mim será para o Vila Nova um bom resultado. Para o Goiás também não é ruim, porque diante de tudo que está acontecendo e jogando contra o seu principal rival, desse recorte atual, acaba sendo um bom resultado. Danilo, esse campeonato é regularidade, o importante sempre é pontuar. O que não pode para o Goiás é o Goiás perder em casa, porque aí a situação realmente vai ficar muito difícil. Vamos para a Série A, a classificação tá o seguinte, Flamengo e Palmeiras ambos com 7 pontos, também o Ceará, mas com um jogo a mais, devido já ter aberto a rodada ontem, vencendo o Vasco da Gama. O Juventude fecha a 4ª colocação com 6, mas vai enfrentar o líder Flamengo na próxima rodada. O Atlético Mineiro, 2 pontos na zona de rebaixamento, Santos 1, Vitória 1, Sport também 1. Tem rodada do Campeonato Brasileiro hoje, né, produção? Mas depois eu vou mostrar para vocês os confrontos, porque já tem jogo acontecendo e já tem gols lá no Newton Santos. Mas calma que daqui a pouquinho eu conto para você. Além disso que eu vou contar da Série A, quero compartilhar com vocês um pouco do meu dia.
parte da minha manhã foi super agradável. Acordei, levei meus filhos na escola, depois fiz uma mentoria e logo depois comprei uns pães de queijo e levei aqui, no Colégio Vero. E foi uma sensação muito bacana, porque lá tem a mão e a luz de Deus e assim foi um dos motivos que me atraiu para estar presente com a Beatriz Valtulli e toda a equipe. Inclusive, eles estão nos acompanhando. Põe na tela aí, produção, deixa eu ver a foto deles lá no colégio até o momento e desfrutando uma reunião. Olha só que bacana. Na foto a gente vê a Beatriz aqui embaixo, o Sérgio é um cara sensacional, com energia única, que cara bacana, o Lucas, a Aline, o Marcos, o Matheus e o Urzeda. Olha só que equipe completa que tá lá no colégio trabalhando, olha só, mostrando ali, trabalhando ali, não para. Tem dia que eles saem 10 horas, 11, 9, eles são completos, uma recepção incrível, comemos, desfrutamos de uma boa conversa, foi muito legal e fiz questão de agradecer nesse momento de grande audiência do nosso programa, nesse dia que antecede o pré-clássico de Goiás e Vila. Muito obrigado pelo carinho e quem sabe, com a graça de Deus, brevemente o Verum Colégios vai estar aqui desfrutando e mostrando tudo o que lá tem. Olha, tecnologia, coisa que vocês nunca viram. Põe na tela então, produção, agora, com o oferecimento do Colégio Verum, vamos conferir como foram e vai ser os jogos daqui a pouquinho de Série A e Série B. Na tela. A Série A do Campeonato Brasileiro vai pegar fogo em diversas partes do país. No Rio de Janeiro, o Botafogo recebe o São Paulo no estádio Newton Santos. O time carioca busca vencer dentro de casa após perder para o Bragantino na última rodada, enquanto o tricolor paulista tenta sua primeira vitória após 3 rodadas de empate. Em Recife, o Sport enfrenta o Red Bull Bragantino na Ilha do Retiro. O Leão Pernambucano quer aproveitar o mando de campo para somar os 3 primeiros pontos importantes. Enquanto o Massa Bruta, que venceu o Botafogo na última rodada, busca embalar na competição, vencendo mais uma. Em Porto Alegre, o Inter encara o Palmeiras no Beira-Rio. O Colorado busca voltar a vencer após ter empatado fora de casa contra o Fortaleza na última rodada. Enquanto o Verdão, que venceu o Clássico contra o Corinthians, está atrás de mais 3 pontos para chegar na liderança da competição. Na Neoquímica Arena, o Corinthians enfrenta o Fluminense. O Timão busca reencontrar o caminho das vitórias após ter sido derrotado no Clássico contra o Palmeiras, enquanto o Fluminense tenta se firmar no topo da tabela. Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Atlético Mineiro. O Peixe busca conquistar sua primeira vitória após 3 instabilidades no início da temporada, enquanto o Galo tenta sair da zona de rebaixamento e conquistar sua primeira vitória. Em Mirassol, o time local recebe o Grêmio no estádio municipal José Maria de Campos Maia. O Mirassol busca seus 3 primeiros pontos e vai tentar surpreender o tricolor gaúcho, que vem de 2 derrotas, mas que está em busca de vencer fora de casa. No Maracanã, o Flamengo recebe o Juventude. O Mengão quer embalar após uma sequência de bons resultados e se firmar na liderança, enquanto o Juventude busca surpreender fora de casa. E na Bahia, no estádio Barradão, o Vitória enfrenta o Fortaleza. O Leão Baiano busca se afastar da zona de rebaixamento, conquistando sua primeira vitória, enquanto o Fortaleza tenta voltar a vencer e se manter na parte de cima da tabela. E nesta quarta-feira, a bola também rola para mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Pará, o Paysandu recebe a Chapecoense no estádio Mangueirão. Jogando em casa, o Papão tenta se impor diante da sua torcida para conquistar seus primeiros pontos da competição. Já a Chapecoense busca surpreender fora de casa e mostrar força nesse início de temporada. No Couto Pereira, o Coritiba encara o Novo Horizontino. A equipe paranaense tenta se manter invicta após ganhar as 2 primeiras rodadas, enquanto os visitantes chegam embalados querendo conquistar os 3 primeiros pontos fora de casa. E em Florianópolis, o Avaí enfrenta o Operário na ressacada. O Leão da Ilha busca conquistar seus primeiros 3 pontos, já que nas últimas rodadas foi só de empate. E o Operário chega após uma derrota de virada para o Goiás dentro de casa, mas o Fantasma promete dificultar a vida dos catarinenses com um jogo reativo e bem armado. É isso mesmo, e já temos gols no Campeonato Brasileiro. Vamos lá pro Newton Santos, produção, porque nós
nossa equipe aqui é rápida, eles estão jogando lá e a gente já consegue mostrar os gols entre Botafogo e São Paulo. Primeiro sai simultâneo, você vê tudinho. Põe na tela, produção, para mim os jogos, para o que vão acontecer daqui a pouquinho. Mas antes, as odds na Líderbet. Santos e Atlético Mineiro com Neymar Júnior em campo. Você pode acessar o seu QR Code aqui ao lado e desfrutar da Líderbet com a odd do time do Renato com 2,43, o empate 3,18 e pro Galo de Hulk 3. Você, Tim, iria em qual nessa da Líderbet? Coluna do meio, coluna 1 ou 2? Coluna 2. É? Atlético? Ganhando lá? Ganhando lá. Pô, time ajuda, Tim. Nós precisamos ganhar. O menino nem tá de volta. Pô, tem só um ponto do campeonato. Ô, Tim, vou te contrariar, mas nós vamos ganhar. O Santástico vai aparecer, não é possível. Já esse jogo aqui causa dúvidas, hein, produção? Porque um time não sabe o que é derrota no Campeonato Brasileiro e também no ano. Estou falando do Internacional de Porto Alegre. A odd dele tá 2,71 e pro Palmeiras vencer 2,83 e pro empate entre eles 2,96. Acesse o QR Code aqui ao lado. Será que o time Chinela vai em qual coluna? Vou na coluna 1. É? É, com certeza. O Inter invicto? Invicto. Esse time é custoso, né? Custoso. E você? Sabe por que ele tá falando isso? O Inter vermelho também. Para, Tim. Matei ou não? Você é show. Não, na verdade, sim, mas essa aí, o time foi bem. É claro que o Inter, pra mim, tem um leve favoritismo. Mas olha o equilíbrio, né? Esses dois times aí, o Inter e o Palmeiras, ao lado do Flamengo, pra mim, os três vão brigar pela conquista do campeonato. E esse jogo vai ser muito equilibrado, mas não perca tempo não, gente. Essa odd tá boa, a Líderbet é 100% regulamentada e se eu fosse você, entrava no QR, como o Danilo deu a dica aí, e fazia logo a sua fezinha, porque é muito bom e você pode, claro, certamente ser vencedor. Red Bull acabou de fazer 1-0 no Sport Recife. Já a bola balançou lá, vai balançar aqui também pra você, nosso amigo e ouvinte e telespectador do Placar Esportivo. Tem odds da Série B também. A Líderbet trabalha com todas as competições. No Paysandu, Chapecoense, 1,72 pro Papão, jogando em casa, em Belém. Pra Chapecoense ganhar fora, 4,80 e pro empate entre eles, 3,68. Esse jogo também cheira empate, não, Tim? Pra mim, vai dar coluna do meio. Vai dar empate, viu, Danilo? Esse jogo aí cheira empate mesmo. Você tem razão. Concordo com você. Por quê? O Paysandu vem de 2 jogos sem vencer. A Chape também, se eu não me engano, 2 jogos sem vencer. É um jogo de 2 times com nível técnico muito baixo. E com certeza, pra mim, vai dar empate nesse jogo. Eu passaria na coluna do meio. Coluna do meio. Você também, Renato? Rapaz, do Chape? Não, vou seguir o time aí, sabe tudo. Senão a chinela como. Detalhe. Foi bem, porque a análise é o seguinte, o Paysandu, eu vi jogo contra o Vila, nosso time do Paysandu é muito limitado. Por isso mesmo eu tô achando que o Goiás vai bater na Copa Verde. Detalhe, o Paysandu tem a Copa Verde daqui a pouco para decidir contra o Goiás, então tá segurando um pouco essa onda no Campeonato Brasileiro da Série B. É isso mesmo. Vamos para um rápido intervalo, meninos, beber um copo de água? Vamos lá. E daqui a pouquinho, e segura aí, porque até o final do programa tem dicas do Dedê. Um bilhete que nossa equipe preparou, olha, tá top. 2 minutos eu tô de volta. Pode marcar aí, hein? 2 minutinhos. De volta com o nosso programa Placar Esportivo. É um momento muito agradável, um momento de realização de sonhos. A BBT Transportes é uma empresa que está aqui conosco nos quadros do programa Placar Esportivo, onde o lema sempre chegar ao destino. Mas hoje não vou falar da BBT, não vou te mostrar as carretas grandiosas que o seu Wilton tem. Mais do que isso, Renato, a empresa do seu Wilton, ela é regida pelas mãos de Deus e ele faz com que isso se promova para mais pessoas que necessitam. Ele se confidencializou conosco, com a nossa equipe, e achamos por bem mostrar o que ele fez. Sim, estava no ambiente e viu um menino vendendo paçocas. E esse menino tinha um sonho, e ele tem esse sonho. E o seu Wilton, usado por Deus, estava no local certo e pôde realizar uma cirurgia que nós vamos colocar agora na tela para você acompanhar.
um jovem que tinha um problema no seu pé, e o seu Wilton se compadeceu e o menino fez a cirurgia, está bem, recuperado, tem um sonho de ser um atleta de futebol profissional e a BBT Transportes realizando sonhos. Renato, vem pra cá, porque quando fala da BBT, você que esteve presente comigo lá, conhecendo o seu Wilton, sabe da grandiosidade do coração desse grande empresário. Olha, e mais do que isso, eu tô aqui emocionado, porque eu sei que o Wilton, eu tô falando disso, nem vou chamar de o Wilton, ele construiu essa empresa, Danilo, de um sonho. Ele tinha um sonho de um dia, ele trabalhava lá na porta de uma grande empresa, ele fazia uma corrida ali com um carro de táxi, às vezes. E aí ele construiu a empresa através de um sonho. Então, vejo essa matéria aí, é comovente. Ele realizando um sonho de alguém. E foi ao hospital acompanhar a cirurgia. E o garoto, que é o que você me falou aqui em off, ele sonha em quê mesmo? Ser um atleta de futebol profissional. E só isso. E quando Deus quer, não tem como. Não tem. E é que você tá vendendo paçoca ali, ele olhou e falou, é você. Pronto. E ele... Parabéns. Não, fantástico, fantástico. Chegaram ao destino. Exatamente. Sonhos. Parabéns, Wilton. Muito parabéns bom, a Larissa, pela equipe. Todo mundo. Toda a BBT Transportes, parabéns. Com o oferecimento de BBT Transportes, vamos lá pra Europa, Renato. Porque lá teve gols da Champions League. E os times estão definidos nas semifinais. E já sabemos quem são os duelos e você vai conferir tudo agora. Aumenta o hino, aumenta. Vamos primeiro pro Giuseppe De Meazza. Internacional e Bayern de Munique. 5 gols no time do Real, que só conseguiu fazer um Tinchinela. Excepcional. O time do Arsenal hoje mostrou a garra e a vontade que eles teve de vencer o jogo e conseguiu. Esse drible que o Hendrick levou aí, Danilo, eu vou falar pra você, eu pedia pra voltar pro banco de reserva, viu? Esse foi pra acabar. O chaveamento das semifinais está desta forma. O Paris Saint-Germain tem um encontro com o time londrino. É França contra Inglaterra. E a minha pergunta vai pra você, Renato. Nesse confronto, quem vai pra grande decisão? PSG ou Arsenal? Rapaz, diante do que eu vi, bateu o senhor Champions, que é o Madrid. Real Madrid, do jeito que bateu, com esse drible que o Martinelli fez, não tem outra coisa não, eu vou colocar o Arsenal como finalista aí na minha visão. Já no outro confronto das semifinais, teremos um time espanhol da Catalunha, o Barça, vai enfrentar a Inter de Milão, de Lautaro, Tinchinela, quem passa para a grande decisão? Pode cravar, Barcelona na final com o Arsenal. Anote aí. Que final! Ai, ai, ai. Será que teremos Espanha contra Inglaterra? Ah, meus amigos, vamos ver. Agora, muda o hino, porque não falaremos da Liga Milionária. Dia de quinta-feira é dia de Europa League. E aqui no nosso programa, vai! As semifinais da Europa League serão definidas amanhã. E na Europa League teremos odds na Leaderbet interessante, principalmente nesse jogo do Manchester United contra a equipe do Olympique Lyonnais. O Manchester 1,74. Rubem Amorim sabe que para salvar a época tem que vencer a Europa League. E o Olympique Lyon vai com 4,83 na Leaderbet e o empate 3,94. São odds especiais da Europa League que você confere também da Conferência. Tem também, produção, tá aí o Chelsea, que bateu fora de casa lá em Varsóvia, na Polônia, agora joga no Stamford Bridge em Inglaterra, lá em Londres, e tá pagando pouco, 1,23. Favoritismo todo do Chelsea. E também você pode apostar no Legia, pagando 11, ai, 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 ou 6,25 no empate, hein? Vai vendo, faça a sua escolha, desfrute, uma plataforma perfeita para você. Agora, para finalizar o nosso programa, nada melhor do que remetermos ao passado, Tinchinela. Aquele vídeo que viralizou, no qual você explicou. Põe na tela aí, produção, deixa eu acompanhar. O torcedor quer bater de chinela no Rony, viu? Isso aqui é chinelada no Jairo e no Rony. Eles merecem isso aqui, ó. Chinelada na bunda. Chinela na bunda desse povo, rapaz. Como é que vem passar uma vergonha? Um cara que nem eu, assalariado. Eu gasto R$40 pra vir no estádio aqui, ó, 20 conto. Eu tenho que meter o chinelo no dinheiro desse aqui, ó, chinelo em mim. Não, eu vou bater em mim, cara. Eu vou bater em mim que eu vim no estádio. Opa! Toma, otário! Toma! Ai, isso? Eu vou bater em mim. Abre aqui, professor. Aí, eu vou bater em você, Tinchinela. Sapatada que eu levando sapatada aqui do Danilo. Sapato em mim. Sapatada no Chinela. Que bacana, é um vídeo que viralizou, hein? Muito bom. Muito bom mesmo. Que legal, muito bacana. Vem pra cá, Renato. Vamos pra cá. Muito legal, bacana. Esse jogo você tava muito chateado assim mesmo, né? O Vila tava rebaixando pra Série C, né, meu amigo? Como é que faz? A gente fica triste demais da conta com uma coisa dessa. Aí o Vila Nova viralizou esse vídeo aí.
Hoje o Vila Nova melhorou demais, graças a Deus. Não precisa de chinela mais. Não precisa de chinela e nem do sapato. Hoje não tá precisando mais não, nós estamos chinela nos adversários do Vila. No Goiás, que é o próximo. Chinela deles. E lá na Líderbet tem o bolão, as dicas do Dedê. Não podemos finalizar o programa sem elas. Tá aí, a dica principal do nosso bilhete. São 3 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Vai lá. Flamengo e Juventude, colocando o Flamengo como vencedor da partida. O jogo Santos e Atlético Mineiro, mais de 1,5 gols. Boa, E também... boa. E no Fortaleza e Vitória, lá no Barradão, mais de 2,5 gols. Olha só, hein? Esse bilhete, nossa equipe já montou. Boa dica, hein? Boa dica. E tá são fechado. dicas... Só o bonequinho ficou parecido, né? Rapaz, ficou. Ficou? Você e o Luciano Huck. Mas eu sou assim mesmo. Meu nariz tá maior ali, não tá não? É o Luciano Huck purinho. Tá. Ei, meu nariz é de que tamanho mesmo? Não. É? Não. Chinelada nele. Chinela que ele põe no nariz dele lá. Vambora? Valeu. Vambora. Um abraço, Valeu. Um abraço, Renato. Valeu. Fica com Deus. Tchau.